Olá, tudo bem? Vamos para mais uma semana com as reflexões dos signos, agora do dia 12 ao dia 18 de julho, né? Nesse vídeo aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que eu tive acesso agora nessa semana e achei muito interessante e muito pertinente também até aqui para o nosso trabalho, né? Deixa eu ler aqui o que fala a mensagem. Ela começa assim, ó. O passado é uma interpretação. O futuro é uma ilusão. O mundo não segue ao longo do tempo como se fosse uma linha reta, proveniente do passado para o futuro. Em vez disso, o tempo se move através e dentro de nós, em espirais intermináveis. A eternidade não significa tempo infinito, mas simplesmente intemporalidade. Se você quiser experimentar a iluminação eterna, deixe o passado e o futuro fora de sua mente e permaneça dentro do momento presente, né? É uma mensagem de um sábio chamado Shams Tabrizi. E traz aqui um encaixe muito interessante com o trabalho do tarô, né? Com o trabalho de você analisar, né, a energia da pessoa, analisar a vida da pessoa através do tarô, né? O que a gente faz nas consultas de tarô. Porque é exatamente isso. O passado é uma interpretação, ou seja, aquilo que já passou você não pode mudar. Você não pode voltar no tempo e modificar aquilo. Mas você pode reinterpretar. Você pode ver aquela mesma situação de uma outra forma, né? Algo que para a gente pareceu ruim, né? Ou algo que para a gente pareceu uma coisa que nos prejudicou, a gente pode olhar isso por um outro ângulo e ver que de repente aquele acontecimento ali nos levou para um outro caminho que nós não teríamos alcançado se não fosse por aquele evento que aconteceu. Então todo o passado é uma interpretação, como ele diz aqui, que a gente pode ressignificar. E o futuro é uma ilusão, né? E hoje, como essa semana a gente colocou lá na série de autoconhecimento, né, o vídeo que eu falei sobre o medo do futuro, né? Porque como é forte essa questão da ansiedade, né? Essa questão do medo do futuro, né? Da gente aqui no presente, quais situações que se apresentam para nós já queremos definir como é que será o futuro, né? E geralmente é uma definição negativa do futuro, por isso que acaba que a gente tem ansiedade, porque você fica ansioso porque o futuro é algo que pode ser ruim, né? Aquilo já gera uma ansiedade, né? É algo que a gente já definiu, né, com a nossa análise das situações, que vai ser algo ruim e que a gente não vê saída. Toda vez que acontece uma situação em que a gente não vê saída, gera ansiedade, né? Mas é preciso notar que esse não ver saída é porque nós estamos analisando a situação a partir da nossa visão, né? Nós não temos a visão do todo. Nós não temos a visão da linha do tempo, passado, presente, futuro, e de todas as variáveis envolvidas para poder ter uma definição clara do que pode acontecer, né? Por isso que, né, a gente fala quantas vezes, né, a gente já se preocupou por alguma situação, aconteceu algo que a gente já projetou um futuro ruim pela frente, se preocupou, né, já está batido isso até, né? Preocupar, que é ocupar antecipadamente. Quantas vezes nós já nos preocupamos e no final da conta foi à toa.
no final das contas, aquilo que a gente pensou que ia acontecer de ruim não aconteceu, ou não foi daquele jeito que nós pensávamos, a coisa que parecia que ia dar errado deu certo, mas apesar disso, é como se a gente não aprendesse a lição, né? É como se tivesse que novamente acontecer outra situação, a gente fica preocupado de novo, fica ansioso de novo, fica na expectativa de novo, pensa, né, nesse futuro ruim, né? Porque ninguém tem ansiedade por um futuro positivo, né? Ninguém tem ansiedade por um futuro tranquilo, de crescimento, de paz, né? Isso não gera ansiedade. O que gera ansiedade é um futuro ruim, né? Onde a gente não vê, isso que está muito ligado a esse mecanismo da ansiedade, a gente não vê saída para esse futuro ruim que a gente está antevendo, e por conta disso a gente acaba que não vive o presente. E é como ele fala aqui, se você quiser experimentar a iluminação eterna, deixe o passado e o futuro fora da sua mente e permaneça no momento presente. Por quê? Por que só existe o momento presente? Porque a partir das escolhas que nós fazemos no momento presente, diversas linhas de futuro são formadas, né? O futuro não é algo fixo, né? Que vai acontecer aquilo e não tem como mudar. Não, o futuro é algo em andamento, em processamento. As escolhas que nós vamos fazendo dia a dia vai modelando diferentes cenários de futuro, né? Por isso que quando a gente faz, né, lá nas consultas de tarô, quando a gente observa uma situação, né, a gente conversando com o consulente, vê uma situação e o que pode desenrolar daquilo, não quer dizer que esse desenrolar vá acontecer, né? Porque o que o tarô capta é como você está no momento atual, da maneira que você pensa, o que você conhece, o que você não conhece, e como isso, e qual o provável futuro que advém desse caminho, né? Então, se a partir do momento que a pessoa tem um conhecimento daquela situação, ela já pode começar a trabalhar para mudar aquilo. Em um futuro que está dizendo, olha, é melhor você não ir por aqui. Se for por aqui, vai dar problema lá na frente. Então, você já sabendo disso, você já muda as suas escolhas aqui, uma nova linha de futuro é criada e o problema lá na frente não acontece, né? Agora, se continuar seguindo por aquele mesmo caminho, o problema é certo, sabe? É por isso que esse tipo de conhecimento, de entender que o futuro está em aberto e depende das nossas escolhas dia a dia, né? Não é uma coisa implacável, né? Que é a catástrofe total, né? Se a gente percebe que isso é uma coisa em movimento, aí a gente consegue ficar mais presente, no momento atual, né? Porque senão a mente fica rodando em situações de futuro fictícias, ou fica presa a situações do passado, que, como ele diz aqui, ó, o passado é uma interpretação. Então, se eu reinterpreto aquele passado de outra forma, eu consigo desconectar dele, sabe? A impressão que ele me causou, se eu vejo de uma outra maneira, eu consigo deixar ele para trás. Eu não fico mais preso nele e nem preso num futuro fictício que eu fico aqui, né, pensando, a minha mente sai do presente e fica aí pensando nesse futuro que gera toda a ansiedade, né, que já colocaram como mal do século, e é mesmo, né? E tem muito a ver com a nossa percepção, com nosso entendimento de Deus, né? Porque não tem aquele ditado que diz o futuro a Deus pertence? Exatamente. Se a gente fica tranquilo, entrega o futuro na mão do todo, e ele resolve, ele está trabalhando para que a gente, né, consiga aquilo que a gente deseja, que é o melhor para a gente. Muitas vezes tem algo que nós desejamos que não é o melhor caminho para nós.
e não acontecer a situação que nós desejamos é a melhor solução, porque não era aquele caminho melhor, sabe? A gente não tem a visão do todo. Ele, por isso que é o todo, né? Ele tem essa visão. Então é preciso ter esse tipo de percepção até para assimilar as reflexões que a gente está trazendo aqui também, né? Toda semana a gente vai trazendo aí, tira uma carta para cada signo, né? Você vê, são situações que são oportunidades, são situações que podem vir a acontecer, que podem se apresentar, né? E que você, refletindo sobre aquela situação, refletindo sobre todas as questões que estão envolvidas ali, você consegue ter uma melhor percepção para passar por certas dificuldades ou certas situações, né? E como a gente estava falando agora há pouco, essa questão do futuro está muito ligada a essa imagem de Deus que nós temos. Ainda é muito forte, é muito presente essa imagem do Deus vingativo, que se você não andar na linha, te joga lá naquele lugar que você fica queimando pela eternidade. Então, se a figura dele tem essa personalidade, isso vai gerar ansiedade em mim. Porque como é que eu vou deixar o futuro a Deus pertence, né? Foi tão colocado na nossa mente que nós somos pecadores, né? Nós já nascemos pecadores, né? Então, você já nasceu errado. Se você já nasceu errado, como é que você quer? Ou como é que você vai entregar nas mãos dele, que mais parece um juiz, né? O seu caminho, né? Você, quando vislumbra que algo possa dar errado no futuro, já gera ansiedade porque você não tem essa percepção de que tem um ser superior controlando tudo, trabalhando para que tudo se harmonize, né? Porque é essa imagem desse Deus negativo, sabe? É por isso que ao longo desses milênios todos, que já acredita-se que na Terra, essa humanidade, né, que a gente está agora, já tem pelo menos 500 mil anos, né? Então você vê, olha quanto tempo que essa imagem deturpada do Criador está aí, né? E quando Jesus veio, ele veio justamente para mudar essa imagem, para dizer que estava tudo errado e não acreditaram nele, não aceitaram o que ele falou e até hoje continua a mesma imagem do Deus punitivo daquela época, né? Criaram-se as religiões onde a principal figura é esse Deus que te joga no descanso eterno ou no castigo eterno, mas o filho dele é aquele que veio aqui e falou que era para amar uns aos outros, né? É até um tanto quanto incongruente, né? Como é que o pai pode te castigar pela eternidade e o filho vem e diz que é para amar uns aos outros? Se é para amar uns aos outros, não pode jogar no castigo eterno, sabe? São essas questões que as pessoas precisam, que nós precisamos refletir mais, sabe? E a ideia de fazer esse trabalho aqui, com as reflexões dos signos, é estimular com que nós possamos cada vez mais trabalharmos ou utilizarmos o nosso diálogo interno. Que o que é? É nós conversamos com nós mesmos, né? É a gente conversando com a gente, que muita gente não tem isso, né? Porque se eu penso uma coisa ruim sobre o futuro, eu mesmo posso, conversando comigo mesmo, dizer, olha, não é nada assim, calma, o futuro não é desse jeito que você está pensando. Tem outras formas, o todo está administrando tudo. Ele é amor, ele não é esse camarada lá que contaram na antiguidade, que tinha que fazer sacrifício humano, essas coisas. Não é esse cara. Então,
Deixa que tudo tá andando bem. Fica tranquilo, não se estresse, vê. É você conversando com você mesmo, sabe? Só que isso também se perdeu, né? As pessoas parece que se desmembraram, né? Parece que a pessoa é uma coisa e a mente dela é outra, né? A pessoa é uma coisa e o ego dela é outra coisa, né? Quando na verdade é a mesma pessoa, né? Não tem aquela coisa assim de minha mente só pensa negativo e eu não queria que fosse assim. Não, é eu que só penso negativo. A minha mente sou eu. A minha mente faz parte do meu corpo, assim como a minha mão, como meu braço, meus pés, meus olhos, minha boca. É tudo parte do corpo. Não pode a mente pensar algo que eu não concorde, sabe? Porque nesse ponto cria-se uma incapacidade. Quando você coloca a mente fora, né? Como uma coisa diferente, uma coisa externa. Então é preciso observar essas reflexões que eu coloquei aqui, justamente para entender melhor o significado das cartas, como trabalhar as questões que a gente traz aqui toda semana e de que forma a gente pode cada vez mais viver no presente, né? Deixando o passado e o futuro no local que pertence a eles, que não é no momento presente, tá certo? Então, explicado isso, se você estiver aí no Instagram, é só ir lá no meu canal do YouTube, que as previsões, as reflexões dos signos já estão lá. Se você estiver no YouTube, os vídeos já estão aí em cima aqui desse vídeo, você já pode assistir e fazer aí a sua reflexão da semana, tá certo? Eu agradeço aqui pela sua presença e vamos lá agora para o signo de Áries.